Olá, hoje vamos ter aula de física número 8. Então vamos lá. Então, inicialmente vamos ver aqui o átomo, né? Vamos falar de energia, né? Como ocorre a energia elétrica, mas inicialmente vamos falar aqui como é o átomo, né? O átomo ele é composto por a parte central dele, que é o núcleo. Aqui no núcleo temos os prótons e os nêutrons, né? O que está aqui positivo significa aí que são os prótons, e a parte mais cinza aqui serão os nêutrons, que não tem carga, né? Os prótons têm carga positiva, e aqui na eletrosfera, né, tem os elétrons. É os elétrons que se movimentam, né, quando há principalmente um choque, né? Uma carga elétrica. É ele que vai é, fazer esse movimento, né? Eles se movimentam no caso. Então aqui, já em relação a magnetismo, também há o positivo e o negativo. Quando eu tiver dois sinais iguais, significa que vai ter repulsão, eles se repelem. E sinais diferentes, eles vão se atrair, né? Se você pegar um ímã, por exemplo, pegar o lado positivo, os polos, né? Polo positivo e negativo, eles vão se atrair, e polos iguais vão se repelir, né? Isso aí é a parte do eletromagnetismo que ocorre isso. E aqui temos uma máquina térmica, né? Uma máquina térmica, vamos comparar a máquina térmica com uma máquina com um motor elétrico, né? Uma máquina térmica, um motor térmico, esse aqui, ele é a vapor, né? Antigamente, e até hoje ainda tem motores desse tipo que usam o vapor, né, como propulsão. Ele vai aqui aquecer, né, com combustível, qualquer combustível, carvão mineral, carvão, petróleo. Aqui em cima vai ter água, a água vai aquecer, vai evaporar e vai ter a pressão, e essa pressão vai movimentar aqui o pistão, né? As máquinas térmicas, no caso aqui, estamos falando desse motor que é a vapor, mais um motor a combustão interna, que aqui é a combustão entre aspas é externa, né? Você queima aqui algo fora para depois aquecer a água. Aqui é muita perca de energia, né? Os motores térmicos de combustão interna é os nossos motores de carro, de moto, né? Esses são os de caminhão, esses são mais de combustão interna. Então esses motores perdem muita energia, né? É muito perigoso porque pode causar explosão. Veja, né, que está usando aqui alta temperatura. Contrastando com a invenção do motor elétrico, ele usa energia elétrica para se movimentar, né? Então bem aqui no meio ele tem um rotor, tem as partes aqui que faz com que ele mude de polo, né? Alterne, faz com que esse rotor gire. E essa máquina aqui, a máquina elétrica, ela tem um rendimento melhor, o risco de explosão também é menor. Por isso que, por esse motivo, né, muitos agora estão fazendo a tecnologia do carro elétrico, não uma troca, né, uma adaptação para os carros elétricos ao invés dos carros a combustão, né? Diminui a poluição e, claro, um motor elétrico ele consegue gastar menos energia para fazer o mesmo trabalho de uma máquina térmica. E, claro, voltando no campo aqui da eletricidade, né, a energia ela é medida em algumas medidas definidas, né? Por exemplo, quando você pega a voltagem, né, a voltagem da bateria de carro, 12 volts, uma pilhazinha pequena, 1,5 volt, a voltagem das nossas casas aqui no Ceará é 220 volts. Essa voltagem se chama a DDP, né, que é a tensão elétrica. Essa tensão elétrica, ela faz aqui uma medida, né, da capacidade desses elétrons se movimentar. Quanto mais rápidos aqui eles vão se movimentar, né,
no caso vai ter uma corrente elétrica, uma voltagem maior. Então por isso que às vezes você vai fazer uma ligação da lâmpada, você usa um tipo de cabo. Vai fazer uma instalação no chuveiro, o cabo tem que ser um melhor, um cabo 6, cabo 4, né? Por quê? Porque essa voltagem tem que levar uma quantidade de elétron maior, mesmo a voltagem ser na mesma, mas aí essa tensão vai ter que ser bem regulada. Por quê? Porque precisa ter a potência, né? A potência aqui é que vai definir quanto é que o aparelho vai gastar de energia elétrica, né? Aqui, ó, no caso dos equipamentos elétricos, a potência indica a quantidade de energia elétrica que foi transformada em outro tipo de energia. Ou seja, a potência é o que o aparelho consegue consumir, né, de acordo com o seu trabalho. Por exemplo, uma geladeira tem um certo consumo, um ferro, um certo consumo. E a potência lá é calculada através desse consumo, né? Normalmente é calculada em watts. Quantos watts essa lâmpada é? 60 watts, 10 watts. Agora com as lâmpadas de LED é muito mais fácil você gastar menos energia. Aqui também tem a corrente elétrica, é o fluxo ordenado das partículas, e também tem a frequência elétrica. A frequência elétrica, todo aparelho vai ter a medição em hertz, né? Que é a oscilação dessa corrente elétrica. Aqui, o número de oscilações. Não pode ser nem muito nem pouco, né? Não pode ser muito alto nem muito baixo. Essa oscilação, a grosso modo, eu posso dizer que a voltagem 220 ela não é fixa, ela fica variando, né? 220, 221, 22, fica alterando. Essa oscilação a gente diz que é a sua frequência elétrica, ok? Então, para as correntes elétricas, né? A corrente elétrica que a gente usa, e o material que é bem utilizado para conduzir esses elétrons é o cobre, né? O cobre, quando você for comprar um fio, diz logo, esse fio é bom porque é de cobre, conduz boa eletricidade. Então é o que é mais utilizado. E é caro também, né? Então o cobre é um material metálico, ele conduz eletricidade, e o que estamos vendo aqui são a parte de isolante, né? Temos a luva é um isolante, não passa energia por ela. A fita, borracha, essa parte aqui de vidraça, né? E porcelana são isolantes em relação à eletricidade. E claro, uma fiação assim, né? Danificada, ocorre o risco de choque elétrico, muito perigoso. Choque é perigosíssimo. E quando as casas são instaladas, normalmente o eletricista ele coloca uma haste, né, lá perto da caixa que vai ter o relógio. Essa haste serve como aterramento, né, serve para fazer o aterramento caso aconteça alguma curto na casa. Esse aterramento vai, né, diminuir essa tensão. Tem outros equipamentos que utilizamos hoje que ajuda a pessoa não ter choque, né, a não ter desvio de energia, mas aí fica para outra aula. E tá aqui alguns nomes que é referente à eletricidade, né? Tem aqui a carga elétrica, que o símbolo é o C, é o Coulomb, né, medida de Coulomb. A tensão elétrica é o volt, a resistência em ohms, né? O joule é a quantidade de energia e a potência é dada em watts, são as medidas padrão. Além disso, tem a unidade de medida da corrente, que é o ampere, né? Tá aqui, ó, o A é o ampere, V é volt, OHM é os ohms, né? Ohms. O F é o farad e Hz são os hertz, que é o da frequência. Vai ter essas perguntinhas lá na prova, provavelmente vai perguntar algum desses itens. Aqui temos um transformador, né? O nosso sistema elétrico é corrente alternada, então a energia vem de longe, né? Vem em cabos elétricos muito de alta tensão, e quando ele chega em alguma parte que vai ser feita a transmissão, e para deixar ela a 220 volts,
né, a tensão normal, frequência, tudo normalzinho, para que o nosso aparelho não queime, é necessário que esses transformadores peguem essa energia e reduzam a sua potência, né? Claro que lá esses transformadores, lá na hidrelétrica, eles fazem o contrário, eles aumentam a voltagem para que a energia chegue até nós. E quem trabalha com esse tipo de, né, quem tem essa profissão de trabalhar com energia é muito perigoso, tem que ter muito cuidado, porque apesar dos cabos serem isolantes, infelizmente a energia ainda ultrapassa, cria-se um campo magnético que esses isolantes aí tem que ser bem grossos, né, para conseguir barrar os elétrons que fluem, né, faz uma nuvem ao redor desse cabo que pode passar o choque, né, você pode estar perto e receber um choque. Tá, o que não pode ocorrer, né? Chama T, nós chamamos T, em alguns lugares Benjamin, né? Aquele Tzinho que a gente bota, às vezes bota outro T que só tem uma tomada e liga várias coisas em um só tomada, né? Aqui os cabos que chegam nesta tomada é um cabinho já fino, né? Então quando você liga vários equipamentos, esse cabo aqui dentro da parede pode pegar fogo, né? Ele vai trabalhar bastante e pode aquecer, tem um risco de choque elétrico. E claro, o choque elétrico nada mais é do que ele muda, né, o nosso sistema nervoso, ele é comandado por sinais elétricos. Então quando você leva um choque, é o sistema do nosso corpo que vai parar de funcionar, o cérebro para de informar, né? Então temos aqui uma nuvem de raios, essa nuvem de raios existe em alguns lugares mais, menos em outros. E claro, temos algumas proteções. Temos que tomar quando tem chuva com raio, né? Então aqui está dizendo em vermelho que é perigo, debaixo de árvore, a céu aberto, em montanhas, é muito perigoso. Dentro de casa é seguro e claro, se estiver perto de um local que tem a haste de para-raio, é muito mais seguro, né? Então quem mora perto de uma torre de telefonia, entre aspas, né, é mais seguro aquele ao redor, porque se um raio vier, a torre vai chamar para ela e vai conduzir até o solo, não tendo danos graves. Então é essa aula, boa prova para vocês.